Da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Então aqui mais uma vez estamos com grande alegria, agradecendo esta oportunidade que mais uma vez estamos recebendo. Hoje é convite de nosso irmão, trabalhador desta casa, Miguel Brambila. E, enfim, agradecendo a todos, a diretoria, os trabalhadores da casa, por mais esta oportunidade. Então, inicialmente, vamos convidar a todos a elevar os seus pensamentos a Deus, ao amigo e mestre Jesus. Vamos agradecer por mais uma vez estarmos recebendo esta oportunidade de estarmos juntos para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, os conhecimentos trazidos por essa doutrina que nos esclarece, nos consola, enfim, nos convida a todos os dias ao despertamento de nossas consciências. Assim agradeço, Pai, agradeço, Mestre, e humildemente rogo o auxílio da equipe espiritual para que possamos realmente nos mantermos equilibrados em nossas falas para conseguirmos mais uma vez, se assim for nos permitido, realizarmos a tarefa de divulgação dos teus ensinamentos, Mestre Jesus. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que eu escolhi para esta noite é um tema que há muito tempo já eu vinha pensando em falar algo sobre ele e acabava sempre escolhendo outros temas também muito valorosos, mas esse sempre me chamou a atenção. Novamente, eu escolhi um texto do livro Pão Nosso e depois irei complementar com aquela obra que é a obra das principais do Pentateuco, duas obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema desta noite é o título deste texto que eu escolhi. É Levantando Mãos Santas, do capítulo 84 do livro Pão Nosso. Levantando Mãos Santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação a atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levantar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Então veja, irmãos, esse texto já no começo aqui vem nos esclarecendo o quanto é importante realmente nós termos uma fé e buscarmos a nossa sintonia com o nosso Criador, o nosso Mestre Jesus, como iniciamos os trabalhos desta noite. Mas, muito mais que um ato mecânico,
ou apenas ritualístico, devemos demonstrarmos no nosso dia a dia, nossas atividades, aquelas atividades que muitas vezes achamos que são pequenas diante de outras tantas que são realizadas. Mas uma passagem do Evangelho nos fala: se formos produtivos no pouco, muito mais nos será dado. Então busquemos dentro de nossas atividades, do nosso dia a dia, estarmos atentos em relação se realmente, como diz na parábola dos talentos, onde um senhor viajou para um lugar distante e deixou alguns talentos para alguns dos seus servos, e alguns acabaram com receio da atitude que teria aquele senhor na sua volta, não tendo tanto interesse em fazer que aquilo fosse multiplicado. Mas outros realmente se dedicaram e buscaram fazer que aquele talento se multiplicasse. Então hoje nós somos espíritos que fomos criados inicialmente simples e ignorantes, com o objetivo de chegar a uma perfeição relativa, e todos os dias recebemos oportunidades para que dentro de nossas próprias ações de nosso dia a dia demonstremos que realmente estamos voltados e buscando estar colaborando com o nosso Pai. Então, alguns vêm com a oportunidade de ser médicos, outros não menos importantes de trabalhar na lavoura, ainda aqueles para trabalhar numa repartição pública. Então, existe também aquele que recebe a oportunidade de estar trabalhando no comércio. Mas todas essas atividades envolvem relação. E de que maneira então estamos pensando nessas atividades que estamos realizando? Estamos somente pensando no retorno financeiro, que é importante sim para nos mantermos. Mas será que realmente o principal, que é a oportunidade de estarmos no dia a dia, então, em contato com o nosso próximo, para desenvolvermos as nossas capacidades? Será que isso realmente está acontecendo? Será que não estamos nos deixando levar pelo orgulho, pelo egoísmo, ao ponto de nos isolarmos, até mesmo quando estamos em um grande grupo? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer que junto ao Pai somos co-criadores. E ela também nos elucida que o pensamento é uma peça importante, um instrumento importante para que consigamos estarmos então trabalhando as nossas energias para o progresso geral. Mas ainda, infelizmente, muitas vezes nos colocamos erradamente num patamar aonde o nosso ego faz que nos acreditamos ser criaturas especiais e iludidos assim, vamos nos afastando e deixando
que o orgulho e o egoísmo venham nos direcionar em nossas atividades do dia a dia. Sigamos então o texto para vocês verem o quanto é importante o que nos traz aqui. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, desprendendo-se da ideia que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva, sem demandas inúteis. Então vejam bem, muitas vezes, por algum motivo, chegamos em nosso trabalho, aquilo que deveria ser algo abençoado para nós, que nos dá o sustento para nossa vida física e muito mais que isso, nos coloca em relação, em convivência com nossos irmãos, tomado por um sentimento de desprezo, de ingratidão, quando deveríamos agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos contribuindo para o progresso da sociedade. Pois quando formos espíritos maduros de acordo com aquilo que estamos sendo convidados todos os dias através do despertar de nossa consciência, perceberemos que trabalhar não é tão somente sair de todos os dias de casa, chegar na nossa empresa, marcarmos a presença no ponto eletrônico e maquinamente realizarmos nossas atividades. É muito mais do que isso, irmãos. É realmente nos dedicarmos. Sabemos que não por acaso estamos naquele local. Não por acaso estamos convivendo com aqueles irmãos, pois vivemos momentos de dificuldades na humanidade, aonde infelizmente muitos de nossos irmãos acabaram perdendo as suas atividades profissionais, seja por sua saúde física não permitir mais que eles realizassem aquela atividade, ou porque os seus empregadores acabaram optando por os dispensar. Irmãos, agradecemos pelo pouco que temos, façamos com amor as nossas atividades. E então, no Livro dos Espíritos, também na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos é apresentado a lei de trabalho, aonde nas primeiras questões já é nos chamado a atenção a importância de estarmos envolvidos numa atividade, principalmente no que tange aquelas que contribuem para o nosso progresso, principalmente intelectual e moral. Na questão 674, que leva o título então desta parte, a necessidade do trabalho, nos diz assim:
A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta necessidades e gozos. Na 675 nos fala assim: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tem uma parte do Livro dos Espíritos também que nos convida a refletirmos sobre a atividade que realizamos quando nossos corpos físicos estão sob inércia, principalmente durante o sono. Quem lê as obras de André Luiz, Filomeno de Miranda, percebe o quanto existe de atividades enquanto nossos corpos repousam. Então, de acordo com aquilo que nos satisfaz, será o que a gente irá procurar. Mas lá vamos em relacionando essas obras, vamos falar daqueles nossos irmãos que são convidados a estar participando de atividades na espiritualidade, atividades de socorro. Atividades essas que permitem que muitos desenvolvam suas capacidades, principalmente morais. E imagina como o mundo não seria esse mundo terreno, esse mundo onde a matéria é mais densa, se realmente nós buscássemos trabalhar por amor ao próximo, não tão somente pensando no retorno financeiro no final do mês. Como disse, isto é importante porque nós temos nossos compromissos. Mas muito mais do que isso, deveremos estarmos refletindo sobre de que forma estamos desempenhando nossas atividades. Que forma que vou ao meu trabalho, que forma que atendo o meu cliente. Porque ali não está um cliente, está um irmão assim como nós, que tem as suas dificuldades, tem seus problemas. Esse é um tema tão importante que tem um capítulo dentro do Livro dos Espíritos. Então vejamos, irmãos, a situação que envolve, que não adianta, como no outro texto que li, estarmos dentro de um templo religioso, numa sociedade espírita, católica, evangélica, e fazermos todo aquele movimento de alguém que se demonstra ser religioso, se nossas atividades profissionais do dia a dia, ou qualquer outra que exija algum tipo de demanda, nós não nos dedicamos com amor, nós participemos com desdém. Então vejam só o quanto é importante as palavras desse texto do livro Pão Nosso, aonde fala que em cada profissão que tenhamos, dedicando o nosso tempo com louvor, sendo gratos pela oportunidade. Porque muito mais de que ali estarmos exercitando uma atividade profissional, aonde muitas vezes nos preparamos por muitos anos em uma faculdade ou um curso técnico, ou até mesmo na via prática da vida,
deveremos estarmos sendo gratos, porque o trabalho dignifica o homem. E também, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos, temos no texto do capítulo 25, que fala assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E eu escolhi um parágrafo desse texto, que acredito que vem fechar bem com o tema desta noite, que diz assim: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, lhe deu mais do que outorgou ao animal: o desejo incessante de melhor, e é esse desejo que o impele a pesquisas dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele muito do alimento espiritual. É assim que o homem passa de selvageria à civilização. Mas da onde que esse trecho que eu escolhi do Evangelho fecha com o tema da noite? Imaginemos uma situação assim, no atual momento da humanidade, se nossos cientistas, aqueles irmãos que na sua programação reencarnatória resolvesse que não queriam mais exercer as suas atividades, pois estavam cansados, estressados, enfim, eles todos resolvessem trabalhar em outra área. Como seria possível, então, que nós poderíamos estarmos tendo acesso à vacina? Vejam bem, todos os trabalhos são importantes. Todos os trabalhos dignificam o homem. Aquele do nosso irmão que está lá na lavoura produzindo o alimento. Os nossos irmãos responsáveis pela limpeza das vias públicas. Os nossos governantes. Enfim, todos têm a sua responsabilidade e terão que responder perante a providência divina sobre seus atos. Mas voltamos à situação. Que seria se esses nossos irmãos resolvessem que não queriam mais exercer a função de cientistas? Com certeza, nosso Pai, em sua infinita bondade e justiça, nos auxiliaria, mas seria mais uma dificuldade que a humanidade estaria enfrentando. Vocês já pararam para pensar quem é que troca a água fluidificada que está na mesa da sociedade espírita à disposição de qualquer um que chegar ali e pegar aquele copinho e tomar um pouquinho? Quem é que faz a limpeza do ambiente, a limpeza física, para que não acumule-se papéis, poeira nas cadeiras, no chão, sobre a toalha? Quem que são esses nossos irmãos? Será que a gente já lembrou de algum dia de os procurar e agradecer pela disposição que eles têm? E assim somos nós no nosso dia a dia, meus irmãos.
a importância de estarmos trabalhando todos os dias, sendo gratos a Deus por esta oportunidade, de até mesmo de irmos à sociedade espírita e estarmos sendo instrumentos da bondade de Deus em relação a nossos irmãos. Imagina se muitas vezes acreditamos que as nossas aflições, nossas dificuldades, parece que pesam muito mais sobre nossos ombros do que podemos suportar. E sabemos que a doutrina espírita nos esclarece que Deus jamais coloca fardos pesados sobre aqueles ombros que não têm a força para carregar. Então, irmãos, em nossas atividades do dia a dia, por mais que acreditemos que essas sejam simples, pratiquemos com mãos santas. Agradeçamos por ter a oportunidade de estar trabalhando em benefício da humanidade. Se estamos numa condição de administrador, usemos o nosso conhecimento para ajudar, auxiliar no progresso de alguém que está começando. Se somos responsáveis, como diz no texto, de ser aquela que preenche documentos, nos dedicamos com amor para que nossos interesses orgulhosos não se sobreponham aos nossos deveres. Então, irmãos, sejamos gratos todos os dias. Agradeçamos ao Pai, porque mesmo que pareçamos criaturas muitas vezes que não temos solução, Ele nos ama. Ele nos proporciona as oportunidades para que sejamos criaturas que, mesmo ainda portadores de muitas imperfeições, consigamos transpor as nossas dificuldades. Pois Allan Kardec, o codificador desta doutrina, esclarece que se reconhece o verdadeiro espírita por as tentativas de lhe corrigir suas más inclinações. E é na busca do trabalho do dia a dia que temos esta oportunidade de demonstrarmos que realmente queremos ser criaturas melhores. Então demonstramos realmente que aquela fé que começa e que realmente estamos querendo que ela seja permanente em nós, que estamos apresentando dentro de uma sociedade espírita, dentro de uma igreja católica, de um templo evangélico, qualquer outra que seja a religião que escolhamos para nos dar o suporte espiritual, porque toda religião é boa. Saiamos dentro dos nossos templos religiosos e trabalhemos com amor ao próximo, lembrando do mandamento maior que nos convida para amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, que essas mãos que Deus permite que usemos para realizarmos nas nossas atividades do dia a dia, saibamos usá-las para o bem.
E assim eu agradeço a oportunidade, irmãos. E antes da prece final, então, eu quero divulgar aqui que a Sociedade Espírita Harmonia e Luz, em mais uma atividade abençoada, está com uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, para quem ainda não está participando ou não tomou conhecimento, procure os coordenadores dos trabalhos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz para se informar e como pode participar e como qual o papel que pode estar tendo nesta campanha tão importante de arrecadação de alimentos. Também agora sábado haverá um brechó beneficente na sede da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, aonde será muito bom se cada um puder participar de lá junto na sociedade. Também no site da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, lá tem várias campanhas que estão sendo realizadas. Tem aonde que vocês podem deixar os seus nomes para o atendimento fraterno, para irradiações. Então vejam bem, a Sociedade Espírita Harmonia e Luz tem muitas atividades que ela realiza para auxiliar a todos que desejam estar procurando um suporte junto a esta casa. E agora, irmãos, convido a todos, vamos todos juntos estarmos mantendo nossos pensamentos elevados a Deus, este Pai, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ao Mestre Jesus, este que foi concedido por Deus como exemplo para nós, para estar junto a nós há 2000 anos atrás, encarnado, e continua presente entre nós através dos amigos espirituais, nos auxiliando e nos guiando. Agradeço, Pai, por toda a paz, por toda a luz que nos envolve a cada instante que buscamos realmente estarmos com humildade, trabalhando na tua seara, Mestre, e que possamos jamais esquecermos de nossas responsabilidades. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa permanecer com todos, hoje, amanhã e sempre. Obrigado e que assim seja.